Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Agnes, o podcast para a gente falar muito sobre carreira, desenvolvimento e, enfim, toda essa trajetória dentro ou fora do corporativo. E hoje, espero que vocês estejam preparados e preparadas, depois de ouvir o início de que foi esse podcast, agora a gente chega num outro momento. A gente começa a aprofundar essa conversa e começa a dar aqueles tapas com luva de pelica, claro, abraçando vocês depois. Não vou mentir, o episódio vai ser daquelas conversas difíceis, mas por isso mesmo elas precisam ser ditas, conversadas e debatidas. Talvez muitas pessoas que nos ouvem já tenham passado por isso, vivenciado coisas que a gente vai falar aqui, e é importante que a gente se sinta unido em tudo isso. Parte de crescer e se tornar uma pessoa adulta é saber que, infelizmente, a gente precisa jogar um jogo quando a gente fala de trabalho. E que já tem cartas marcadas e todo um esquema lá de como que tudo isso funciona. Apresentando um pouquinho, então, a nossa participante de hoje, que foi uma indicação da maravilhosa Aline, que esteve com a gente no nosso primeiro episódio. Já esteve aqui, indicou, e eu falei, gente, eu preciso falar com essa mulher agora. Então, no nosso primeiro papo, para eu apresentar o podcast, já foi incrível. E eu quero desejar umas boas-vindas para a Lucimara, Lu, que vai falar muito dessas cartas marcadas, desse corporativo. E, primeiro de tudo, eu quero me apresentar, então. Então, eu sou a Agnes Seis, a sua hosting desse podcast. Hoje, eu estou no mesmo cenário de sempre, aqui atrás, e estou com um vestido branco todo branco, um colarzinho aqui, óculos. Sou uma mulher negra que usa óculos. Hoje, meu cabelo tá um penteadinho, então eu fiz um penteado um pouco diferente e um coque aqui para cima. É assim que eu quero que você, Lu, se apresente aqui para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada pela acolhida. Prazer enorme estar aqui. E vindo, né, através de uma indicação da incrível Aline Santos, né? Que é uma pessoa por quem eu tenho tanta admiração. Bom, antes de tudo eu vou me descrever. Eu tô aqui num cenário fake, aqui ao fundo. Tem um sofá, umas almofadas, enfim. Eu sou uma mulher branca, do Spain. Eu tenho cabelo curto, escuro. Eu uso óculos. Eu tô com uma camiseta preta básica, enfim. E esse aqui é o meu sinal na língua dos surdos. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje e, poxa, eu acho que é super interessante a gente falar dos assuntos que não são ditos, né, sobre essas conversas difíceis, mas que a gente precisa ter no ambiente corporativo. E aí, já vindo de uma trajetória bem longa, passando por várias grandes companhias e outras tantas na condição enfim, terceira consultora, seja lá como for, eu acho que a gente tem muito a contribuir com a galera que está aí do outro lado e que tem as mesmas dúvidas que a gente já teve em algum momento. Tem as mesmas dúvidas que a gente, passa por algumas dificuldades que a gente já passou. Então, poder suavizar o caminho desses profissionais é realmente bastante gratificante para quem está aqui já no nível. Boa, perfeito, perfeito. A gente poderia dizer, inclusive a gente disse no nosso pré-podcast que a gente conversou bastante, que a gente tá meio que num jogo, né? A carreira é um pouco isso. Então, ter um crescimento também depende um pouco de entender qual que é essa dinâmica, né? Então, qual seria para você a primeira coisa que estaria escrito nessa cartilha para organizar essas peças? Entender como que faz esse tabuleiro girar. Iniciar toda essa conversa de como que a gente se comporta no corporativo e claro, a gente não se perde dentro dele. A gente precisa, de fato, existe um jogo e a gente precisa entender que jogo é esse. Como que você vê essa relação, assim? Tem esse jogo? São cartas marcadas? Não são? Como que você vê essa relação, assim? Essa analogia com a carreira? Eu diria um jogo, mas eu diria que existe um caminho a ser trilhado, né? E esse caminho, normalmente, ele se faz mais suave para as pessoas que vêm de uma formação sólida, de uma família com base sólida, pessoas que vêm, enfim, em regiões melhores, né, de moradia, de condições de EDH muito melhores do que outras pessoas. Então, eu vejo que existe, sim, polos muito distintos no ambiente corporativo, né? Você tem pessoas que são preparadas para estarem ali naquele ambiente e pessoas que vão parar naquele ambiente. Então, pessoas que estão à margem da sociedade, poxa,
Aí trazendo aqui para o meu lado, né? Então a gente tem a galera LGBT que realmente ainda não vê muita gente em cargo de liderança, a gente ainda não vê as pessoas realmente como grandes porta-vozes das empresas, né? E das grandes empresas falando sobre negócios e pessoas que estejam ali realmente se colocando numa situação de pessoas que estão liderando o jogo, né? O jogo Uhum. do ambiente corporativo, e ainda mais ali com o budget na mão. A gente não vê isso. Com pessoas negras, enfim, a gente ainda tem muito essa dificuldade. Por outro lado, a gente vê as pessoas que já têm ali uma carreira já pré-formatada, pessoas que estudaram em escolas de ponta, que se formaram em boas universidades, universidades de grife, enfim, sem muito esforço para isso, que realmente ocupam essas cadeiras de liderança e tudo mais. E o ponto mais importante para mim, ali que a gente olha para os 3% da população, ela descola, ela destoa da realidade do restante da sociedade. Então, o quanto essas lideranças todas são preparadas para lidarem ali com a real necessidade das pessoas usuárias. Lembrando que designer, ou como diria a mãe de uma grande amiga minha, de Snide. E nesse aspecto, eu acredito sim que a gente tem aí um jogo de cartas. Mas assim, consciente, mas mudando, mas assim, acho que mudanças bastante lentas, né? Pensar que a gente está em 2024, a gente está chegando à metade de 2000. Eu estava passeando no shopping a semana e aí eu notei, né, que toda a comunicação da Natura ela foi reconfigurada, né? Então hoje você tem pessoas negras, pessoas mestiças, pessoas LGBT, enfim, compondo realmente ali o grid publicitário, né, da Natura. E outras marcas ainda vêm com essa dificuldade grande em acompanhar, né, essa pauta importante, né, da ESG. Eu acredito que o mundo corporativo ainda precisa embarcar nessa grande tendência, assim, que é justamente dar voz às minorias que são maiorias, né? As minorias em controle, mas as maiorias em quantidade. Sim, perfeito. E eu acho que um outro ponto que, quando a gente olha, né, essas cartas marcadas e como que a gente vai desenvolvendo, eu acho que uma das estratégias que a gente acabou conversando também foi muito sobre entender que há um idioma, né? Existe um idioma corporativo e que é um pouco nessa lança das regras dessas cartas que já estão marcadas. E principalmente quando a gente fala de grupos poucos representados em papéis de liderança, a gente precisa entender um pouquinho esse idioma para conseguir alavancar a nossa carreira, conseguir ficar saudável um pouco nesse processo, conseguir, enfim, progredir. O que você acha, assim, qual que é a sua visão sobre esse idioma e como que você foi construindo ele durante a sua carreira, né? Você comenta que você também é liderança e tudo mais. Como que você foi travando e hackeando esse jogo? Eu acho que é 100% hack mesmo. Não adianta, né? Então, desde cedo eu percebi que existia, se eu quisesse conquistar um caminho, chegar, subir um pouco mais ali, sair um pouco mais da base da pirâmide, né? No operacional, já chegando ali no tático estratégico dentro do mundo corporativo, eu realmente precisaria modelar pessoas que estivessem ali, assim, a gente para numa situação, eu tenho 20 anos de carreira, então quando eu começo a fazer essa modelagem e eu olho para a liderança ao meu redor, eram homens brancos héteros. Uhum. Então, eu noto, principalmente ao longo da minha carreira e fazendo esse balanço, olhando para mim, o quanto foi necessário mudar a minha visão sobre mim mesma ali dentro desse universo corporativo para conseguir ir subindo, crescendo e galgando novas posições, mas ao mesmo tempo me fazendo confiável para essas pessoas que poderiam me dar oportunidades. Então, esse código, né, esse idioma, esse código corporativo, ele é realmente muito. Ele é velado, mas ele existe e a gente precisa entender o que está ali ao redor. Porque se você não fala a língua de quem está realmente dando as cartas, né, para aquilo que a gente tá buscando ali dentro. E aqui um pouquinho, não sei se você tá me ouvindo e me vendo, porque tá dando umas travadas. Tá indo? Baixo? Beleza. Então, retomando, né? Quando a gente pensa nesse postura, nesse networking todo que precisa existir dentro do mundo corporativo, porque você só ser bom, só ser talento, né? Estudar pra caramba, desenvolver as partes técnicas, né? Ter uma tecnicidade muito grande, um conhecimento profundo, ele não é suficiente para te garantir na tua carreira e muito menos para te dar uma oportunidade de liderança. Você, no máximo, vai virar
o funcionário ali que a empresa mais confie, mais vai te dar trabalho e menos oportunidades, né? Porque você vai ser a pessoa que vai estar atolada ali no dia a dia. E aí vai ser aquela pessoa que tem um alto nível, tem um pico de entrega muito grande, mas também vive sobrecarregada. E o dia em que você parar de entregar, você vai ser apontado como uma pessoa que não entregou também. Então essa é a importância de fazer os hacks, né? De hackear direitinho e também saber vender o seu peixe dentro dessa linguagem. Esse é um ponto muito importante. E você lembra quando você aprendeu? Quando que foi o seu primeiro estalo? Ou você acha que foi uma coisa tão gradativa que você não foi percebendo? Como que foi isso para você na sua jornada, assim? Que você olhou e aí, quando olha para trás, você viu que você hackeou o sistema, mas quando que você percebeu ali durante o processo que era necessário mesmo você fazer esse movimento, senão era o resultado que você comentou agora, né? Senão ia ser um resultado de estagnação, de uma superprodução sem a valorização. Como que você realmente deu aquele primeiro estalo e falou assim, putz, é realmente esse caminho que eu vou ter que correr? Eu sou uma mulher periférica, lésbica, desfém. Então eu já nasço assim, meio que à margem desse glamour corporativo, né? E o trabalho, né, estudar já é uma forma de transformação de vida, então para minha origem, então a gente transforma a vida estudando. E aí o segundo ponto, a gente ganha dinheiro, a gente cria oportunidades através daquilo que a gente estuda e aí a gente ganha dinheiro para mudar a vida através do trabalho que a gente ganha por conta daquilo que a gente estuda. Então eu achava que finalizar a faculdade, chegar no trabalho ia ser uma coisa natural assim, e poxa, eu sou boa no que eu faço e as pessoas vão me reconhecer de cara. Mas existe um caminho absurdo entre aquilo que você entrega e o reconhecimento que você. E aí existia um ponto muito forte para mim que era eu queria me destacar, ser diferente daquilo que eu realmente vinha tendo de oportunidade para mim. Eu queria mostrar que eu sabia que eu era capaz de entregar mais e que eu também conseguia ocupar aquelas cadeiras onde eu não via pessoas iguais a mim, que eu estava preparada para aquilo e que eu podia ser preparada para aquilo, porque eu acho que esse é um ponto muito importante, porque as pessoas precisam ser preparadas ao longo das suas carreiras. E aí o outro ponto também era a transformação da minha vida. Eu queria mais oportunidades, eu queria ter uma vida melhor, eu queria conseguir conquistar as minhas coisas, eu queria conseguir chegar num ponto onde a gente olha ali para pessoas que realmente ocupam um espaço na sociedade ali muito próximo ao meu, que não estão em cargos de liderança, não estão em cargos de gestão, não tem uma social, não tem uma segurança familiar, enfim. Então, nesse aspecto, eu queria entender o que eu precisava fazer para transformar a minha realidade lá fora, mas ao mesmo tempo eu tinha uma dificuldade muito grande, que era não encontrar ninguém igual a mim numa cadeira de gestão, numa cadeira de liderança. Então, eu ia pegando um pouquinho de cada um. Ali eu fui montando o meu pequeno Frankenstein. O de liderança, o de especialista, sempre num ponto à frente, para eu conseguir ir pensando. Criava essa sombra para eu ir entrando ali, sabe? Meio que. Porque a gente vive o eterno mito da caverna ali, né? A gente vai saindo todas as vezes e descobrindo um pouquinho mais, mas com a diferença que eu não tinha um norte, eu não tinha uma pessoa para modelar nesse aspecto. Então esse foi um ponto de muita dificuldade para mim. Fala um pouquinho mais assim sobre isso, porque eu acho que muitas pessoas passam por isso. Quando a gente fala da onde a gente veio e da onde você veio e que você comentou. E que às vezes parece que parte de hackear o sistema é você se cobrir, né? Você deixar de ser quem você é. Aí, nisso que você me trouxe, assim, eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, se você acha que em algum momento você sentiu que você estava deixando de você, ser esses pilares que você citou, assim, para tentar ali se encaixar de alguma forma. E como que você equilibra e mantém a sua essência, mesmo sabendo que esse jogo ele tá rolando e ele não tá, e não tem ninguém no seu time, assim, ninguém tá indo torcendo contra a maioria vai estar torcendo contra. Como que você equilibra essa visão que a gente comentou ali do corporativo, de que a gente não tem as referências e tudo mais. E se você já passou por algum momento de estar se deslocando de quem você era mesmo, assim. Sem saber o que você está fazendo. Uhum. E eu via muita gente ali que começou a trajetória comigo que simplesmente o desafio era chegar empregado no próximo mês. Então, eu preciso fazer a minha entrega,
Mesmo pegando um ônibus ali 3 horas por dia para chegar no meu trabalho, de toda a minha instabilidade familiar, financeira, social, enfim, emocional por trás disso. Então existia esse desafio, e aí, assim, não tem como você pensar numa estratégia nesse momento, né? E você simplesmente vai fazendo as coisas e vai procurando portos seguros ali dentro desse ambiente, nesse momento. E aí você acaba meio que se espelhando nessas pessoas que te trazem alguma segurança. E aí vem um misto de admiração e tudo mais. Então, nesse aspecto, a gente está muito ali ligado, muito voltado ao contato que a gente tem. Principalmente dentro das corporações onde a gente atua. Então, a gente vai sentindo o quanto vai se tornando meio refratário ali, né? Na modulação do profissional. Eu acho que a modulação é porque a gente vai empilhando, né? Nesse momento a gente vai só empilhando. Você não consegue pensar numa forma, né? Então você, por mais que seja refratário, acho que você é meio profissional, meio amorfo ali naquela situação, né? Então você vai simplesmente aceitar caixinhas em que vão te colocando. E aí, pelo menos no meu caso, eu tive boas lideranças, eu tive ótimas lideranças ao longo da minha carreira, homens e mulheres, que sempre me respeitaram pela pessoa que eu sou. Então, nesse aspecto, eu acredito que fui agraciado. Tive essa liberdade muito grande. E aí, por outro ponto, eu também sempre fui muito turrona ali, sabe? Primeiro que, assim, uma questão de aparência muito forte, e eu também nunca fiz questão de esconder nunca fiz questão de entrar num lugar que eu sabia que não me caberia. Então, por exemplo, eu lembro que eu estava casada, era meu primeiro casamento, fui fazer uma entrevista numa empresa, uau, global, assim, líder no segmento, era uma empresa que queria muito trabalhar. E aí, quando a pessoa do RH olhou pra minha cara e falou assim: Poxa, mas o que o seu marido faz da vida? Eu olhei no fundo dos olhos dela e disse assim: Eu não tenho marido, eu tenho uma esposa. E aí, é óbvio, né, que a vaga foi encerrada e eu não fiquei lá. Então, enfim, a vaga foi suspensa, né, segundo o feedback que eu recebi do RH e tudo bem. E aí, assim, nesse aspecto, para mim foi bom. Por mais que eu precisasse daquela oportunidade, por mais que eu almejasse aquela oportunidade para minha vida, aquilo acabou sendo bom, porque foi para um lugar onde eu não tinha fit, né? Não tinha fit cultural com esse lugar e eu acabei sofrendo menos. Mas num determinado momento da minha vida, eu acho que eu estava ali por volta de uns 12 anos de carreira, 13 anos de carreira, eu comecei a olhar em volta e comecei a perceber que as minhas ações, elas não estavam condizentes ali com os meus valores de gestão. Ela era uma forma de gestão moldada pela empresa. Então, era aquilo que a empresa queria que eu fizesse. Eu não tinha desenvolvimento de funcionários da forma como eu acreditava que precisava. Movimento de troca de carreira, assim, né? E eu fui buscar uma oportunidade em uma área que me coubesse como eu sou. Então, uma área onde eu pudesse, sei lá, tatuar o meu braço sem ser julgada. Uma área onde eu pudesse andar de mão dada na rua com a minha esposa, com a minha namorada, seja como for, sem que as pessoas me julgassem. E aí eu comecei a descobrir que no design, principalmente na área de UX, a gente tinha ali, poxa, tudo bem, tá tudo ok você ter o cabelo azul, tá tudo bem você não ter cabelo, tá tudo bem você ser não binário, sabe? Então tá tudo certo. E aí foi essa área onde eu me encontrei. E aí o meu maior sofrimento, né, o segundo passo nisso, foi o meu maior sofrimento, onde eu achei que eu ia simplesmente pegar, aportar meu conhecimento e ser quem eu sou, e ser muito feliz e conseguir viver tranquilamente em paz no mundo corporativo. Eu descobri que a gente é uma área premium dentro das empresas e que a gente tem as mesmas pessoas tentando nos tornar uma área refratária. Então, assim, a gente tem uma série de diretrizes dentro da nossa atuação, né, que acaba por nos restringir, que acaba ali tentando realmente nos transformar em pessoas do time, acho que da outra bolha, né? Então, assim, poxa, você pode quem você quiser ir dentro da sua bolha, desde que ela não cruze aqui com a minha, tá? Então, assim, a última palavra é minha e acabou. Pontualmente perder um contrato com uma empresa gigante no setor, porque eu tive um embate com uma pessoa, porque eu liderava uma empresa, uma área, né, dentro de uma empresa, analistas mulheres, designers mulheres, júniores, que estavam literalmente carregando o desenvolvimento de produtos ali, toda a parte, ouvindo gritos e absurdos, e as equipes de produto que eram formadas por homens, enfim, não faziam ali a sua parte. E eu não estou dizendo que isso acontece em toda empresa, mas aconteceu comigo recentemente, esse é um relato real. E eu bati de frente, né, com essa pessoa, que era assim, um baita ditador ali dentro. Pensava o tempo todo, tipo,
tá bom, então se não for do meu jeito, então assim, poxa, você não vai ter salário no mês que vem. Simplesmente vou cortar o seu contrato. Chega uma hora. E a gente ainda vê isso no mundo corporativo, né? Então, neste momento, neste caso, eu não consegui passar por cima. Eu acho que já tô chegando numa fase ali onde eu não consigo mais passar por cima de quem eu sou, de quem eu estou nesse momento, de lado. Então, assim, eu percebi que se eu continuasse, né, respondendo a sua pergunta ali, a sua primeira pergunta, na real, acho que esse momento em que eu mudo a minha carreira e vou para a área de design é o momento em que eu percebo que eu tô tomando decisões ali que realmente estão descolando da pessoa que eu sou e que aquela capa do Batman eu tava começando a acreditar nela. Né? Então eu precisei deixar aquilo ali de lado. E aí no segundo momento que eu acabo percebendo ali o quanto uma mulher que se posiciona num cargo de liderança, que conversa de igual para igual, que tem fundamento para estratégia, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque é muito comum a gente ser taxada como louca. Isso é um ponto, assim, do tipo, cara, você tá desrespeitando as diretrizes da empresa, tá? Só que o seu nível de inovação, dentro de erro, cara, de tudo que você emprega de recurso, você tá botando 6% de qualidade no trabalho entregue. É sério mesmo que tá errado o que eu tô dizendo? Você não tem 5 minutos para ouvir a palavra do designer? Então, acho que esse é o ponto, assim, esse foi o momento crucial para essa virada de chave da minha carreira. Então, assim, foi um contrato que eu abri mão e que foi com Deus. E me fez muito bem abrir mão desse contrato. Sofrimento financeiro? Óbvio, é fato. Mas a saúde mental tá em dia. Sim. Bom que a gente já iniciou o podcast falando que as conversas vão ser difíceis, porque eu acho que a parte difícil é realmente a gente ter essas escolhas, né? Em que momento que a gente escolhe ser quem a gente é, em que momento que a gente vai precisar escolher o boleto para pagar. E vai ter esses momentos, assim, vai ter esses conflitos internos. E é importante a gente saber que todo mundo vai passar por isso, assim, pelo menos um pouco. E principalmente quando a gente fala de grupos poucos representados, assim, em cargo de liderança, e equilibrar tudo isso, ele é realmente difícil, né? É realmente pesado, porque nem a gente nasce e cresce sendo incentivada a entender quem a gente é e quais são os nossos valores. Então, grande parte das pessoas que, enfim, eu passei por isso, talvez pessoas que estão ouvindo estão passando por isso também, e eu acho que é um processo que é entender quem é no processo, entender quais são os seus valores no processo. É muito legal a história que você trouxe sobre ver que, nossa, eu estava liderando conforme os valores da empresa, que não eram os mesmos que os meus, e depois eu fui entender isso. Porque é isso, nem sempre a gente já de início vai saber quão importante a gente saber quais vão ser os nossos limites. Porque eu acho que um pouco da história que você trouxe é saber limite, né? Saber, putz, para onde que a gente vai, com quem que a gente vai, até onde a gente vai, assim, com todo esse processo e defender quem a gente de fato é nesse mundo e jogo que, enfim, não é do mais correto para tudo isso, assim. E teve um ponto que a gente anotou dentro da nossa conversa que eu acho que é muito legal a gente iniciar, que é falar sobre o capital social versus o capital intelectual. E para introduzir um pouquinho desse tema que eu acho que tem muito a ver com todo esse jogo que a gente vem falando, o que para você é cada um dos dois? O que significa para você ter o capital social, ter um capital intelectual? Como que isso se interliga, enfim, com a sua jornada? O capital social, acho que ele é um ponto importantíssimo que a gente acaba não olhando, né, dentro do nosso dia a dia. Acho que a gente acaba negligenciando isso. Primeiro porque a gente vem de um modelo muito arcaico de contratação. E o capital social ele vem justamente com a contratação, né? Então você tem que entender para dentro ali da tua equipe e o que essa pessoa é capaz de trazer realmente e de aportar ali de conhecimento, enfim, e tudo mais. Quando a gente pensa, acho que quando a gente olha ali, né, pro financeiro, para a parte financeira, ela é extremamente importante, mas ela não é a parte que vai fazer a diferença na vida do bom profissional. Profissionais em níveis mais júniores, né, profissionais que estejam ali em início de carreira, é óbvio que você acaba conseguindo atrair um bom salário, enfim, bons benefícios. Mas quando a gente conversa com profissionais que já estão estruturando, se conhecem um pouco mais ali dentro do mercado, e são profissionais que
assim, acabam progredindo de uma maneira muito rápida. Eu costumo dizer que o tempo no design ele é muito diferente do tempo em outras cadeiras, né? Porque a gente acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo e a gente acaba desenvolvendo muito rápido. Então, enquanto você tem, sei lá, 5 anos para desenvolver um profissional sênior, no design isso vem com 2. Né? Então, com 2 anos e meio, você já tem um profissional sênior ali capaz de tocar algumas soluções. E esse capital social, ele vem disso. Ele vem justamente dessa convergência que a gente traz para dentro da empresa e do tipo de pessoa que a gente está trazendo. Então, quanto mais heterogênea a empresa, maior vai ser o capital social, né? Maior vai ser o aporte, acho que não de empatia, né? Porque a gente fala de empatia, principalmente na área de produtos, acho que de uma maneira tão desidratada, né? Deturpada também. Exatamente, acho que essa é a palavra, de uma maneira deturpada, que a gente acaba perdendo isso de contexto. É como se a palavra estivesse ganhando um sentido próprio, né, dentro da área de produtos. Mas quando a gente olha para as pessoas de fato, então assim, poxa, se eu não tenho pessoas que pagam boletos, eu não posso colocar outro tipo de pessoa para desenvolver uma solução para boleto. Porque aquela pessoa, ela sabe o que ela está fazendo. Então, o capital social, ele vem muito disso, né? Ele vem muito desenvolvedores para a sua solução. E quando eu falo desenvolvedores, afastem-se da área de tecnologia, né? A gente tem que pensar muito mais em estratégia, a gente tem que pensar muito mais em tática de produto, realmente, do que só realmente ali no desenvolvimento da tecnologia por trás. Esse capital social, ele é o que faz a diferença, porque ele é algo que chama a atenção para aquilo que a gente não consegue enxergar normalmente. Então, vamos envolver as pessoas usuárias, óbvio, tudo tem que ser centrado na pessoa usuária. Mas quando você vai ter muito mais rápido esse aprendizado. Esse foguete, ele vai subir, né? Eu acho que, assim, o foguete é legal para nos dar a comparação de velocidade, né? Mas o foguete nunca é legal porque ele tem sempre uma trajetória ali finita, né? Então, a gente não pode olhar dessa maneira, mas acho que a força, né? Então, esse capital social dentro de uma equipe de produtos é o que dá força realmente para a gente trazer produtos que tenham cada vez mais aderência aos problemas da sociedade, né? Os gaps da sociedade, que vão fechar esses gaps. E aí você vai ter a sensibilidade de olhar para classes e camadas diferentes, né, distintas que utilizam esse produto. Então, assim, hoje, quando você olha para uma solução bancária, é impossível você ter um desenvolvimento sem esse capital social. Esquece, porque você vai ter ali todas as classes bancarizadas. E sem o capital social você não consegue levantar hipóteses que realmente vão trazer mais aderência para dentro ali do seu produto, né? Vão te deixar com um produto mais firme, um produto mais robusto no mercado. E é muito bom poder falar disso, porque eu acho que isso também é uma forma como a gente pode usar para se vender, né? Eu acho que é legal ter essa clareza de que ter esse capital social, ele é baseado, né, quando a gente tem, ele é baseado de fato na nossa vivência, não é um curso que vai dar um nosso capital social. É realmente a nossa vivência e como que a gente consegue atribuir a nossa vivência de forma a valorizar ela, entender como que eu consigo aplicar ela no meu meio corporativo, carreira, enfim, de forma muito geral. E como que a gente consegue ir construindo e se trazendo valor, eu acho que no final do dia, eu acho que a parte do capital, acho que é isso, né? Trazer o valor no final do dia de forma mais tangível e clara para quem não entende, para quem está fora desse grupo, dessa bolha e tudo mais. E como que você, entendendo o seu capital social e intelectual durante esse processo, o que você foi usando assim, que você daria de dica para quem, putz, estou ouvindo pela primeira vez, não sei qual que é o meu capital social, não sei como construir o meu capital intelectual. O que você fez e que você recomenda? Olha, eu acho que o capital intelectual, ele é muito norteado pelo teu capital social. Primeira coisa é a camada. A primeira camada é de onde a gente vem, a nossa origem. Então, poxa, de onde eu venho? Quem eu sou nesse mundo? Como é que eu consigo as coisas que eu consigo? E aí eu tô falando de tudo. Eu tô falando de conhecimento, eu tô falando de formação, porque uma coisa é você ter de network, enfim, tudo mais. Então, assim, é muito como essa parte do capital social, então de quem eu sou, de onde é que eu firmo as minhas raízes, de onde eu parto para mim. E aí, como eu vou absorvendo, né? A gente tem duas coisas aqui, então a gente tem que pensar no porquê eu absorvo e no como eu absorvo. Então, assim, poxa, eu faço um curso técnico muito mais rápido para ter uma colocação, né? Eu faço um curso técnico que ele, teoricamente, é um pouco mais barato como formação universitária e ele vai me dar capacidade de colocação muito mais rápida. Então,
a gente começa a fazer esse cruzamento, né, do teu capital social com o teu capital intelectual. Por um lado aqui do network, onde eu vou desenvolver muito mais fácil, sei lá, uma carreira de liderança, mas eu estou no nível mais tático, então eu vou ter que absorver o porquê, né? Eu vou ter que absorver uma formação mais estratégica aqui para poder ter realmente essa cadeira de liderança, uma liderança que é mais administrativa, eu diria, né? E menos técnica, sabe? A gente ir fazendo ao longo da carreira. E aí você me fez uma pergunta bastante interessante, que foi uma coisa, eu não projetei isso, eu não planejei isso. Isso foi acontecendo. Isso foi acontecendo de uma maneira intuitiva. Então eu sentia que eu estava numa cadeira, eu precisava ir para outra, talvez uma posição lateral, e aí eu ia percebendo o que eu precisava mover, o que eu precisava desenvolver. Então eu ia atrás do porquê que eu precisava fazer aquilo e do como eu ia fazer aquilo. Então assim, poxa, eu precisava fazer um curso de especialização numa universidade mais cara, porque eu tinha. Porque eu precisava me aproximar daquela bolha, daquele grupo. E aí, como eu ia fazer isso? Poxa, eu ia pedir um financiamento interno na empresa, eu ia enforcar ali as minhas contas de final do mês para pagar esse curso e coisas nesse sentido. E aí, fora isso, poxa, eu tenho meus livros, meus mentores, né? Nossa, eu tenho, assim, um apreço enorme pelos meus livros, pela minha biblioteca, e eu não abro mão de ter sempre um bom livro comigo. Então, nesse momento, né, onde eu preciso realmente, às vezes é muito curioso, porque o livro ele me traz um insight que eu preciso procurar, do que eu preciso desenvolver. Seja no meu capital, seja olhando para o meu capital social ou olhando para o meu capital intelectual. E aí, quando você tem a somatória, né, essa equação, ela termina em dinheiro. Mais dinheiro, menos dinheiro para o profissional. Em remuneração, em reconhecimento. Esse é um ponto. Então, as três coisas, elas andam muito juntas, né? Então, assim, é o capital social, o capital intelectual e aí, o final do dia, que é o capital financeiro mesmo, né? Como é que a gente... Todo mundo trabalha por uma remuneração. Então, é mais ou menos nesse aspecto. Então, assim, são três fontes para mim. Olhar muito de onde eu venho e como está o lugar de onde eu venho. Então, o quanto eu descolei, o quanto eu acompanhei as pessoas que se desenvolveram comigo e o quanto eu contribuí para isso. Depois, o que eu preciso, né, o capital intelectual que eu preciso para me manter ativa dentro da roda, para chegar na velocidade que eu preciso chegar nos lugares, enfim, e os lugares que eu preciso atingir. E aí, depois disso, como é que está a minha remuneração em cima disso tudo que eu estou fazendo? Né? Será que é um movimento certo? Poxa, às vezes a gente investe em alguma coisa que não dá retorno na carreira. E aí é necessário olhar para isso. E aí você perde ali um pouquinho do porquê do capital intelectual, né? Sim, perfeito. Eu acho que é um bom começo, assim. Eu acho que no final ficou uma grande lição de casa para ir anotando essas coisas, para ir de fato depois partir para ação. A gente foi falando bastante também sobre como que você foi construindo a sua liderança, acaba fazendo um papel um pouco a mais, principalmente quando a gente encontra nos nossos liderados espelhos ali, pessoas semelhantes que ou vieram do mesmo lugar, ou são do mesmo grupo, etc e tal. Então, eu sinto que há uma liderança quase que dupla ali, principalmente quando a gente está nesse cenário. E eu queria ver a sua opinião, como que você se vê líder dentro desse recorte, quais são as suas experiências, quais que são as coisas não ditas que você acredita que é importante entender e talvez um trabalho a mais que você faça só por ser desse recorte e ser líder. Como que você vivencia de fato essa liderança de forma geral dentro do corporativo? Como que você se mantém também? Porque a manutenção de ser líder e ser líder dentro de quando eles não estão tão representados, eu sei, é muito difícil. Então, como que você se mantém e mantém a saúde juntos? É possível? Eu acho que é possível. E, assim, uma coisa que me incomoda um pouco toda vez que eu vejo alguma coisa, seja workshop, às vezes palestras, algumas coisas a respeito de liderança, todo mundo começa falando sobre a cadeira de liderança. E, na verdade, a gente tem que entender que quando você é líder, o primeiro passo, você é liderado. Então, se eu esquecer como liderança que eu sou uma pessoa liderada, provavelmente a minha gestão não vai ser a melhor. E aí tem dois pontos, tem a liderança e tem a gestão. Então a gestão eu faço no dia a dia, eu tenho ferramentas para fazer isso. Eu faço isso através enfim, do acompanhamento do cronograma, da qualidade da entrega e do planejamento que a gente precisa entregar. Então isso para mim é a gestão, ali no dia a dia. E um outro ponto é a liderança. A liderança ela tem que ser inspiradora. E aí eu preciso também ser inspirada enquanto liderança. Eu também preciso beber de alguma fonte para ter energia
para mover ali são os meus liderados, né? Então, por mais que a liderança ela se dê em grupo e a gente pense sempre na formação de um grupo e a gente sempre olha ali para o retorno que o grupo dá, esse trabalho ele só acontece porque a gente faz ali a manutenção individual. Então, no meu caso, eu não abro mão de fazer o one-on-one. Então, eu tenho o one-on-one que é voltado ali para a parte técnica, então onde a gente para e faz. Se bem que hoje os meus one-on-ones, eles técnicos já não existem mais. A gente está fazendo um formato de design critique que está dando muito certo. Porque no design critique, embora eu não goste desse termo, né, porque só o critique ele já parece que sentar e apontar o dedo para todo mundo e na verdade não é isso que acontece. Então acho que é muito mais um momento de troca do que qualquer outra coisa. E aí a gente consegue ter uma equipe multidisciplinar trazendo visões diferentes ali na parte técnica e às vezes eu nem me envolvo, eles trazem coisas que transformam ali, sabe, o delivery numa coisa incrível, porque são questões que eles mesmos levantam, e aí a gente volta para a questão do capital social, que é onde isso tudo se cruza. E aí a gente tem o one-on-one que é focado na pessoa. Então, assim, poxa, nem todo mundo tá bem todos os dias, nem todo mundo tá bem na cadeira que tá, nem todo mundo tá bem na posição que tá, nem todo mundo tá bem com o job que tá levando, enfim. Então, esse é um ponto que eu costumo pegar muito claro com eles. E aí eu faço esse desenvolvimento, eu faço um modelo de PDI, e aí eu deixo, né, para que eles tragam qual é o desenvolvimento que eles querem fazer ao longo do ano, mas a gente encurta isso, a gente olha para isso, né, durante 6 meses, eles me falam ali dentro do que eles evoluíram, se eles querem continuar com aquilo, se de repente eles abandonaram aquele desejo, então, poxa, eu não quero mais ser super-herói, agora eu quero ser médico aqui dentro e tá tudo certo, e tá tudo bem. E a gente faz esse acompanhamento, assim, eu tento fazer isso semanalmente, mas às vezes essas agendas semanais elas ficam muito apertadas. E aí eu faço isso de maneira que em 2 meses a gente faz um fechamento para entender se as coisas que a gente chegou num consenso ali no desenvolvimento da pessoa, ela tá fazendo sentido ou não tá fazendo sentido, quanto ela tá evoluindo ou não. E o quanto ela consegue evoluir dentro daquele tema. Então, seja um tema técnico, seja um tema pessoal. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que não gosta de relacionamento com outras pessoas. E ela faz uma entrega absurda, mas assim, a socialização dela, ela não tem interesse em seguir com a socialização. Ela não quer fazer isso, ela não quer estar na linha de frente, ela não quer ir para uma conversa, ela não quer participar das cerimônias, enfim. E aí a gente começa a entender o que dá para fazer e o que não dá para fazer, né, para trazer essa pessoa para dentro do nosso mundo e como é que ela vai nos ajudar. O Design System foi ela que desenvolveu. Ficou fantástico. A gente tem uma série de coisas, produção final, que ela que faz. E tá tudo bem. Enquanto a gente tiver espaço para trazê-la ali e a gente conseguir criar formas de mantê-la na nossa equipe, trazendo essa contribuição para o grupo, assim vai acontecer. Mas esse nível de interação com o profissional, criança, para alguém dizer assim, eu não quero, me faz mal entrar nas cerimônias de produto, você só tem através do elo, através da confiança. E se você não for verdadeiro também na captura dessas informações que as pessoas te dão, de fazer a leitura correta e de tratar isso de uma maneira, acho que consciente e respeitosa, esse vínculo ele nunca vai existir. E você vai estar sempre naquela dependência de ter que desmontar uma equipe, remontar uma equipe, enfim. E aí, por que eu falo da cadeira de liderada? Porque aí eu preciso de responder para a minha diretoria. Me diz, poxa vida, mas a fulana não entra nas cerimônias, né? E eu preciso ter uma boa justificativa para dizer, não, ela não vai entrar. Não adianta que ela não vai entrar. A configuração dela é ficar tipo... Eu acho que eu tenho uma coisa meio que de protecionismo ali com a minha equipe, então de trazer ali. Mas é porque eu sempre tento trazer essa questão da fundamentação, sabe? A qualidade absurda tá aqui, mas também existe uma limitação aqui. E se a gente não entender isso, e tanto que assim, o pessoal brinca, né, na empresa que, já sei, você tá preocupada com a saúde mental da sua equipe. É isso mesmo. Então, às vezes, poxa, vamos entregar, vamos fazer 3 projetos ao mesmo tempo, tal, onde tinha um previsto. Tá bom, mas e a saúde da minha equipe, né? Como é que fica? Será que a minha equipe vai conseguir fazer isso? Poxa, será que o pessoal tá se alimentando direito? Será que o pessoal tá fazendo tudo o que tinha que fazer? Porque às vezes eu escuto assim, ah, não, tá bom, então eu vou abrir mão da natação, ah, eu não vou pra minha aula de canto. Não, cara, vai sim, pelo amor de Deus, é isso que faz bem, é isso que te bota aqui com todo o gás do mundo, né? Então é nesse aspecto. Então, assim, essa liderança, essa gestão muito próxima à pessoa, ela me traz uma facilidade muito grande para fazer um acompanhamento técnico de qualidade. Porque a gente vai desenvolvendo esse vínculo, e aí não fica aquela coisa de, poxa, você vem aqui meter o dedo no final do meu trabalho. Não.
Você acaba se tornando uma referência confiável para um designer. E aí, quando a gente pensa título de desenvolvimento, né? Poxa, eu tenho profissionais sêniores que têm conhecimento ali, para e passa o meu. E precisa ter mesmo. Então, se eu não estiver disposta a ouvir o que esse profissional tem para dizer, e esse profissional não tiver essa troca comigo, cara, a gente não tem por que ser uma equipe, né? E é óbvio que eu preciso ter profissionais também que me cutuquem, que me deixem ali numa situação desconfortável, onde eu busque ser melhor todos os dias. Se eu não andar mais rápido, tem alguém aqui que tá chegando bem coladinho, né? E é esse tipo de ambiente que eu gosto de desenvolver. Perfeito, perfeito, porque é muito legal a gente poder ouvir de quem chegou lá, né? Acho que às vezes esse cara. Porque a gente vem falando nos outros episódios também o quanto que liderança não é só um cargo, né? Não é um papel, é também realmente uma habilidade, é um aprimoramento diário. Quando ele se torna um cargo, o quão importante a gente estar conectado com as pessoas, quanto é importante a gente estar conectado com quem a gente é, nossa essência, para saber qual que é o nosso jeito de gerir pessoas, porque no final do dia são pessoas e sempre vão ser assim quem vai entregar e tudo mais. E o quanto que esse papo foi ótimo, assim, tá sendo incrível. E para chegar no final, tem uma parte que você mesmo sugeriu e eu amei muito, e eu já coloquei em todos os episódios, então quem já vem ouvindo sabe o que é o final. Nosso ping-pong, que eu amei trazer pra cá, eu tô me sentindo muito uma entrevistadora, então eu amo. E bora chegar nesse lugar. Então, quero saber de você, Lu. Perguntas rápidas aqui. Qual que é o seu livro favorito? Você falou muito de livros, então bora discutir isso. Qual que é o seu livro favorito que você tem hoje para indicar? Coisa de Outliers, do Malcolm Gladwell, embora ele seja uma releitura, enfim, um outro livro que eu nem vou lembrar o nome agora, eu acho que ele nos provoca a enxergar vieses, né, dentro daquilo que a gente enxerga no dia a dia como diferenciais. E no final do dia você acha que você tá trazendo uma puta diferença para as coisas, e aí no fim você só tá seguindo o viés mesmo, né? Então eu gosto muito de Outliers. Esse é um livro assim que eu indico de olhos fechados. É maravilha. Que frase as pessoas têm que parar de dizer? A gente não tem ré, cara. A única coisa que eu sei que não tem ré é boleto. Muito boa, acho que a gente pode já trocar. Essa é muito boa. E ela tá virando recorrente já. Acho que daqui a pouco ela já consegue pedir uma música no Fantástico, porque todo mundo já veio falar dessa frase. É realmente absurda. Vamos parar. Vai, Qual que é um objetivo seu profissional, assim? Onde você quer chegar? objetivo meu profissional, assim, eu sou uma pessoa muito agraciada, eu já consegui bastante através da minha carreira, graças a Deus. Eu consigo viver muito bem, enfim, consigo ter uma tranquilidade para minha vida, então acho que esse é um ponto. Consigo ter tempo de qualidade para mim, isso é muito importante. E hoje o meu desejo é ter mais mulheres desse FEM, mulheres que pareçam comigo, né? Em cargos de liderança. Então, esse é meu objetivo. Puxar pessoas iguais a mim, parecidas comigo, meu semelhante, para cadeiras como a minha, e maiores. Perfeito, maravilhosa. Vamos juntos. O que eu puder ajudar, a gente vai fazendo. Boa. Quem que para você é uma referência na carreira? Eu tenho algumas boas referências na minha carreira. Tenho grandes profissionais, assim, pessoas que eu gosto muito. Mas não adianta, eu tenho um carinho especial pela Rachel Maia, que ela foi CFO, né, da Ed Stern, enfim, foi CEO da Lacoste. Então, para mim, ela é uma baita liderança, uma mulher negra que caminho fantástico, incrível, super difícil. E no final do dia ela faz a lição dela tão bem feita que parece que foi fácil. Parece que ela acordou sentada naquela cadeira de gestão, né? Naquela posição. E aí tem também, eu gosto de algumas outras pessoas, mas eu acho que a Rachel, para mim, ela é a maior referência nesse mundo corporativo como um todo. E eu gosto muito também da Camila Farani, da Shark. Ela é uma pessoa bastante generosa, assim, uma pessoa com quem eu já tive a oportunidade de trocar no dia a dia. E é uma pessoa muito preocupada em trazer mulheres, né, para um contexto de fala de maior importância e relevância. Ela também é uma baita referência. Inclusive, é uma mulher lésbica, né, enfim, que acaba tendo ali um fit social mais forte com o meu também. Perfeito. Eu amo a métrica de você sabe que você tá indo bem, que tá fazendo bem feito quando parece que tá fácil, né? Eu acho que essa é a melhor métrica que a gente pode analisar. E qual que foi um erro seu profissional que você falou assim, putz, errei aqui? Eu acho que um erro meu profissional foi ter passado muito tempo olhando para oportunidades em grandes empresas. Eu acho que eu devia ter me arriscado no mercado muito antes.
com o meu nome, não atrás de uma empresa. Eu acho que esse foi necessário, mas eu acho que eu demorei muito para fazer essa mudança, para me tornar a Lucimara, para deixar meu crachá em cima da mesa e falar, peraí, existe uma profissional aqui antes do crachá. Perfeito. O acerto, foi ter vindo para a área de UX, cara, que é uma área que eu amo muito. Eu sempre tive uma ligação muito forte com estratégia, inovação e tudo mais, mas eu não encontrava uma forma, eu acho que uma maneira de dar forma a isso. E na área. Eu acho que da melhor forma, qual que é o seu conselho final? Eu acho que o meu conselho final, cara, não tenha medo do julgamento das pessoas, sabe? Você vai ser sempre julgado na vida, então você não fazer escolhas, eu acho que é a pior escolha que você pode fazer na sua vida. Então, faça suas escolhas antes que as pessoas escolham por você. E, acima de tudo, não tenha medo do julgamento das pessoas, porque as pessoas passam. E a única coisa que fica é o seu interior, aquilo que você constrói para si mesmo. Pense nessa pequena fortaleza que você tem que construir dentro de si. Nem sempre as conversas serão fáceis, nem sempre as oportunidades virão de mão beijada. E às vezes a gente precisa realmente bater em algumas portas e ganhar muitos nãos para que a gente encontre a porta certa. Mas faça isso sem medo de julgamento. A gente pensar numa surpresa aqui, para ficar ainda mais bate-bola e a gente finalizar da melhor forma. O que você diria para a pequena Lu pequenininha que estava começando ou começando a construir a carreira, ali bem no início, o que você diria para... Não desista, de verdade. Eu acho que esse é o ponto mais forte, porque em alguns momentos da minha carreira, eu senti que era muito mais fácil me tornar semelhante ao invés de ser dessemelhante. Então, seja você, persista, sabe? Seja você, porque lá na frente vai valer a pena. Ai, que demais. Eu vou ter que ligar agora para a Aline e falar que recomendação, porque eu acho que hoje a gente teve um dos melhores episódios, que aula, assim, acho que foi muito bom. Conhecer sua trajetória, trazer outras versões, trazer mais realmente diversidade no olhar da carreira. Porque é isso, acho que no final de todos os episódios a gente vai perceber que carreira se constrói andando, né? Ter mais referências para saber que, gente, é isso mesmo, a gente precisa se aceitar, ter nossa essência, é o principal. Às vezes, demorar para descobrir isso é o que a gente vai querer mais recuperar, é esse tempo. Então, obrigada por estar comigo nesse episódio. E vocês que estão ouvindo estar mais nesse episódio, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui comentários, que eu quero saber muito a opinião de vocês. Eu quero agradecer de novo, Lu, por aceitar o convite, participar, trazer toda essa sua trajetória, essa vulnerabilidade que você falou, enfim, essa história inteira. E eu amei muito conhecer ainda mais. E é isso. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Obrigado a você pela oportunidade de me colocar ao lado desses profissionais incríveis que estão nesse projeto com você. E obrigada por tocar esse projeto pra gente, né? Porque é necessário ter alguém que realmente nos incomode com essas conversas que nos fazem pensar. Obrigada mesmo, de coração. Contem comigo. Perfeita, perfeita. Gente, até a próxima. Mandem seus feedbacks, deixem seus comentários e até o próximo episódio.